No caso da UFG... Opa, desculpa. Foi eu? Não, a gente teve um probleminha aqui na gravação, mas pode continuar. Desculpa, Daiana. Só para finalizar, então, esse é o documento. A gente tem um site contando toda essa história. É muito interessante quando eu fui revisar, e até nesse ponto eu agradeço a Suzy Meire, que é Relações Públicas e trabalhou na parte executiva também do projeto, que era... A gente fez o registro de tudo que a gente fazia durante o ano. Eu lembro que eu fui revisar aqui para apresentar, e teve um ano que a gente fez 75 reuniões com outras pessoas. Então, é um trabalho árduo, de troca, não é somente de expressão, porque se a gente quisesse construir um documento, escrever tecnicamente, nós teríamos habilidade para isso, mas a ideia da UFG foi realmente fazer essa troca e chegarmos a esse objetivo. Agora que a gente vai dar continuidade, fazer novas pesquisas, existe um conselho também que vai administrar, vamos ver como é que vai ter continuidade esse processo. Acho que é isso, esse é o site da política que eu falei para vocês, e está aí o meu contato, estou disponível para discutir e agradeço mais uma vez o convite de vocês. Excelente, professora Daiana. Eu acho que eu tenho que parar aqui. Isso, Okay, maravilha. para. Excelente, professora Daiana. Acho que é realmente muito estimulante a gente ir ouvindo cada um e montando o nosso quebra-cabeça. Acho que a gente tem muito o que conversar. Agradeço imensamente aí também a sua exposição. E para dar sequência aqui na nossa mesa, vou passar a palavra para a professora Maíra Bittencourt, que vai falar um pouquinho sobre a experiência na Universidade Federal de Sergipe. Bem-vinda. Então, bom dia. Uma alegria estar aqui e poder falar e dividir essa mesa, principalmente com as colegas que têm um processo muito interessante que inspirou também o nosso processo de criação da política de comunicação na Universidade Federal de Sergipe. Então, a política de comunicação, assim como outros já citaram aqui, lá da UFSM, eu acho que inspirou várias políticas, e a nossa também foi inspirada principalmente na estrutura, né? A gente não contou com um consultor externo, mas nós tivemos a ajuda também de outros colegas que partilharam suas experiências, e acho que um dos primeiros colegas que disponibilizou a política e se disponibilizou a conversar com a gente foi Faustino, da UFRN, e a gente começou por lá o estudo, né, de como a gente poderia fazer, e depois nós fomos passando para outros documentos e buscando inspiração em outras universidades que já tinham iniciado esse processo. Agora que eu estou reconhecendo pela voz. Acho que nós estamos com o microfone aberto aí, os colegas que estão acompanhando remotamente, se puderem, por gentileza, desligar. Obrigada. Maíra. Deixa eu ver se o passador não está avançando. Agora, ops. Um instantinho que eu estou me habituando aqui com... agora sim. Pronto. Então, eu vou contar um pouquinho também da história de como que a gente começou a elaborar o texto. Então, o nosso processo foi um pouco diferente dos demais, que não foi um processo gerado internamente. Toda a universidade foi convidada, assim, a outras estruturas também, a partir da criação de comitês dentro da estrutura de governança. Então, foram criados 4 comitês temáticos dentro da estrutura de governança institucional, e esses comitês temáticos tinham como principal finalidade gerar políticas dentro das suas áreas. Então, um dos comitês de governança foi de comunicação e transparência, que foi no âmbito desse comitê que a gente desenvolveu o texto.
Mas também, paralelamente a isso, outros comitês estavam trabalhando. Então, o Comitê de Governança Digital, o Comitê de Integridade e de Gestão de Riscos. E cada um desses 4 comitês também desenvolveu políticas que foram aprovadas mais ou menos na mesma época. Então, a gente começou com esse desafio das várias áreas, e através desses comitês temáticos ligados ao nosso Comitê de Governança Institucional Geral. Então, a gente não chegou a fazer um processo de pesquisa e de consulta à comunidade para a política de comunicação, porque, paralelamente à instituição do Comitê de Comunicação e Transparência, a gente estava num outro comitê, que é um comitê de gestão mesmo, da nossa estrutura de comunicação. A nossa estrutura de comunicação é uma diretoria que abrange a editora, a Ascom, a rádio e a TV. E a gente tem esse comitê gestor, e nesse comitê gestor a gente estava justamente, quando foi da implantação do Comitê de Comunicação e Transparência, a gente estava fazendo esse processo de pesquisa junto aos gestores e junto a vários setores da universidade, para entender a percepção desses vários setores sobre a comunicação, montar um diagnóstico para o plano de comunicação. Então, a gente fez uma construção paralela, né, mas acabou que o plano ficou pronto antes da política, por ser trabalhado por outro grupo, né? Então, a gente já tinha esse histórico, a gente já tinha um diagnóstico que já tinha sido feito recentemente com vários grupos, desde o grupo da própria comunicação, mas também de gestores da universidade, de grupos externos, e a gente se aproveitou desse conteúdo para conseguir trabalhar na construção do texto. Eu coloquei aqui a nossa composição do Comitê de Comunicação e Transparência. Ele foi, então, instituído junto com os demais comitês temáticos em 2020, mas nós começamos a trabalhar em janeiro de 2021. E aqui são as funções, né, as atribuições desse comitê, e entre elas, justamente, supervisionar e auxiliar na implementação e execução da política de comunicação e transparência, com apoio permanente de outras unidades. A nossa política, ela não é só de comunicação, ela é de comunicação e transparência, e o nosso grupo, o nosso comitê, ele também é composto por pessoas de áreas diversas, incluindo a ouvidoria e o serviço de informação ao cidadão, que foram, claro, os setores que nos deram suporte para a gente conseguir trabalhar a parte de transparência. Então, aqui são os integrantes do CCT, né, que é o Comitê de Comunicação e Transparência. A gente tem aqui cada uma das coordenações de comunicação, então a diretoria geral, né, da Diretoria de Editoração, Comunicação Institucional e Produção Audiovisual, que é a DECAV, e aí depois nós temos os coordenadores de cada um dos nossos setores de comunicação, que é a produtora, a rádio, a editora e a Ascom, né? E aí, além dos setores de comunicação, além dos 5 membros, nós temos também no comitê encarregado no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados, Autoridade de Monitoramento da Lei de Acesso à Informação, que na UFES é o mesmo, a mesma pessoa faz a figura de ouvidor e de encarregado. Temos um representante de gestão de pessoas, da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, um representante da Superintendência de Tecnologia e um representante do Departamento de Comunicação Social. Nós temos cursos de comunicação na área de jornalismo, de cinema e de publicidade, e temos 2 programas de pós-graduação em comunicação também. E aí a gente tem essa representação e essa ponte com o Departamento de Comunicação, tanto na integração do CCT, que é ligado à estrutura de governança, quanto no outro comitê, que é ligado à gestão mesmo da comunicação no dia a dia, da comunicação institucional. Então, a discussão da política. A gente tinha um comitê com pessoas de diversas áreas, com ouvidoria, com o Serviço de Informação ao Cidadão, com o STI, com o PROGEP. Então, essas pessoas não estavam ali no dia a dia da comunicação, assim como nós, da comunicação, não estávamos no dia a dia também da parte da transparência, né, e de atendimento externo ao público e ouvidoria.
Então, a gente teve que fazer esse processo inicial de compreensão do que a gente queria enquanto comunicação e também enquanto transparência. Nas primeiras reuniões, nós ficamos estudando outras políticas e a gente pegou vários materiais que já tinham publicados para justamente a gente ter essa compreensão de como que a gente poderia seguir. Todos conseguirem entender qual era a proposta, porque justamente era um grupo muito diverso. Para além desse grupo, como nós tínhamos a coordenação de cada um dos setores de comunicação, cada parte específica foi discutida com as equipes. Então, a gente teve essa ponte o tempo inteiro, assim, das coordenações discutirem com as suas próprias equipes, então, na Ascom, na rádio, na editora, na parte gráfica, na ouvidoria. Então, todas as equipes participaram via o representante no comitê. E também tivemos discussão no Comitê Geral de Governança Institucional. Aí já com texto mais formatado, a gente tivemos 2 reuniões no Comitê de Governança Institucional, em que foi discutido o texto, e aí retornou para o grupo, e aí depois foi novamente para aprovação no Comitê de Governança, para depois seguir para o Consul. A nossa estrutura do texto ela ficou dessa forma, também foi publicada como resolução, com aprovação no Consul. Então, a gente tem as disposições preliminares, objetivos, princípios e diretrizes, abrangência e eixos de atuação, os canais de comunicação, identidade visual, gestão da comunicação e transparência, organização, gerenciamento de crise e disposições gerais. Aqui eu apontei justamente a parte de transparência, por ser uma parte diferente, eu acho, das demais políticas, né? Então, a gente vem com toda a descrição do que a gente considera transparência, transparência ativa, transparência passiva, dados abertos, carta de serviços, os instrumentos digitais de diálogo com o usuário. E trazer isso dentro da política nos deu abertura para trabalhar outros documentos depois, que eu vou citar mais lá para frente, como a política de atendimento, que a gente também está trabalhando agora no âmbito do Comitê de Comunicação e Transparência, que é um novo documento de orientação à comunidade que vem a partir da política de comunicação e transparência, que vem integrado a essa proposta. Aqui eu coloquei os nossos canais de comunicação, né, que a gente colocou uma descrição de cada um deles e orientações para cada um dos nossos canais existentes. Então, o portal da universidade, os informativos que a gente envia por e-mail, a parte de divulgação científica, que a gente chama de Oficiência, as mídias sociais da universidade, os comunicados internos, e-mails institucionais, o sistema de rádio universitária, a produtora e a TV. E aí nós temos aqui ao lado, no artigo 11, as condições e as orientações gerais para todos os canais de comunicação interna e externa. E aí essas orientações gerais vêm desde a questão de orientar, não trabalhar com nada de... Acho que abriu o microfone de novo, gente. De nada de caráter político. Está escrito pegar a assinatura? Aquilo que a gente não publica, e isso para a nossa comunidade faz muito sentido, porque a gente realmente precisava ter um documento que tirasse o peso e a pessoalidade, né, de dizer, isso não pode porque a gente está orientando assim. Então, no momento que a gente tem uma resolução que orienta aquilo que foi aprovado por todos, a gente consegue dar legitimidade para esse trabalho das nossas estruturas de comunicação, que não é uma coisa pessoal, e sim uma orientação institucional, para que todos possam publicar informação de qualidade, né? Então, a gente colocou essas orientações gerais aqui do que não pode ser feito em nenhum desses canais, inclusive nas redes sociais. Então, a comemoração de dia de diversas profissões, que acaba ficando inviável, né? A nossa universidade também é muito grande, a nossa comunidade acadêmica conta com mais de 32 mil pessoas, entre alunos e servidores. A gente também tem campi no interior, então é bem espalhada, né? Nós temos uma vasta fonte de envio de comunicados, de redes sociais, bem pulverizado. Então, é muito importante ter clareza, assim, e a política de comunicação veio nos ajudar muito nisso.
Ainda aqui do capítulo sobre os canais de comunicação, então, o portal da universidade, por ser o principal canal de comunicação, né, o oficial, a gente fez uma descrição mais detalhada, então, quem alimenta, o tipo de publicação de conteúdo, o que compete à diretoria de comunicação, quais são os espaços para cada coisa, então, espaços para notícias, espaços de reportagens e notas institucionais, quem publica nessa página principal, então, orientações bem práticas. Colocamos um capítulo de gerenciamento de crise, que também na nossa realidade foi super importante, assim, porque não é algo que ainda é consolidado por todos na gestão. Então, tem muitos que não entendem ainda a necessidade ou por que gerenciamento de crises compete à comunicação. E aí, a gente estabelecer na política essa questão do gerenciamento de crise foi bem importante também nesse sentido. Assim, a gente não precisa sempre voltar nessa discussão do porquê que a comunicação trabalha com o gerenciamento de crise, e aí nós já deixamos delimitado. O tempo de discussão, então, foi de janeiro de 2021 e a publicação foi em julho de 2021. Aí, lembrando que a gente fez toda a parte de mapeamento anteriormente, em 2020, por causa do outro comitê operacional, né, que já estava trabalhando com esse mapeamento para o plano de comunicação. Então, a gente já começou aqui a discussão com muitos dados, né? Então, a gente conseguiu fazer aí um processo um pouco mais rápido. Eu coloquei aqui alguns pontos polêmicos, né? Principalmente que tivemos polêmica no Consul, né? Que fica mais difícil, justamente, eu acho que Jaqueline ou Daiane falaram sobre a questão do poder, né? E a gente, quando institui algumas coisas, a gente começa a entrar nesse âmbito de retirar o poder, ou parece que as pessoas perdem a possibilidade de falar para todos, como falavam anteriormente. Então, esses pontos geraram um pouco de discussão assim, na aprovação da política e até adaptação em alguns pontos. Então, quanto às mídias sociais, que, claro, deve ter um caráter informativo e educativo, e que a universidade terá apenas uma conta oficial. E aí a gente colocou esse detalhamento, assim, os setores administrativos da universidade que pretendem interagir com toda a comunidade acadêmica devem fazer isso por meio das redes sociais oficiais, cabendo exceção apenas para setores que direcionam apenas um grupo específico. Daí, nesses casos, teriam redes segmentadas. Aí, isso, claro, que gerou uma polêmica imensa, né? Porque a gente estaria assim, estamos assim, delimitando que as várias pró-reitorias, as várias coordenações ligadas à administração que querem falar com todos não tenham mais redes sociais específicas. E aí, depois de aprovado, a gente agora está nesse momento de justamente eliminar. Por que isso? Porque a gente percebeu uma pulverização, que talvez seja a realidade de muitos também, uma pulverização a cada dia, criando novas e novas e novas redes. Então, vamos pegar uma pró-reitoria que tem várias coordenações, e essas coordenações têm subdivisões, e todo mundo ia criando suas redes, e aí depois chegava para a gente, nós estamos comunicando, mas ninguém está nos ouvindo. Só que a gente não consegue ser ouvido, mesmo o nosso aluno, ele não vai conseguir receber notificações de 50 redes da universidade. E aí a gente colocou isso na política de comunicação, e é claro, é um ponto polêmico, ainda é um ponto polêmico, mas está sendo um processo bem interessante agora de aplicação. Então, a gente já está nesse movimento de, primeiro, de não criar novas redes, mas também de eliminar algumas redes existentes, dessas que falam com a maior parte do nosso público. E a gente deixou essa abertura para que quem fala com público segmentado. Então, o departamento pode ter suas redes, porque são assuntos que a gente não vai abarcar na rede geral institucional, mas a gente não orienta as pró-reitorias que tenham redes, e nem todos aqueles setores que falam com toda a comunidade acadêmica. E aí está sendo um processo bem interessante, mas claro que foi bem polêmico na hora da aprovação. Sobre o gerenciamento de mídias sociais, né, ainda nessa perspectiva, sobre utilizar a identidade visual, não fazer promoção pessoal, que aí também vem alinhado até mesmo esse período, né? Agora a gente está trabalhando muito em cima disso e aproveitando o período eleitoral para justificar ainda mais a pertinência disso, né? Por que a gente já tem essas orientações na política e por que elas são importantes e por que elas vêm agora, nesse momento, reforçar ainda mais aquilo que já foi aprovado no nosso texto.
Então, questão de publicações com caráter político partidário, publicação de eventos pessoais e todas essas outras questões. Outro ponto polêmico para a gente, na nossa realidade, foi a questão dos comunicados internos. Nós tínhamos um sistema ligado ao SIGA, o SIGA-A, talvez outros utilizem também, que ele envia notificações para todo mundo. Então, quase todas as unidades conseguem enviar notificações, e aí a gente tinha um excesso de notificações, chegando uma mesma coordenação, uma mesma pró-reitoria, enviar 5, 6 comunicados no mesmo dia, o que gerava uma superlotação na caixa de e-mail das pessoas, e elas paravam, consequentemente, de receber e saber das coisas que estavam acontecendo. Então, a gente fez essa orientação a partir da comunicação para esse envio dos comunicados. Também, num primeiro momento, foi algo um pouco polêmico, assim, mas que tem dado um resultado bem mais interessante. A gente sistematizou. Então, hoje a gente tem um envio de editais num único e-mail sistematizado. Então, nós temos outras ações práticas que já foram implementadas a partir da política de comunicação e dessa orientação. Vamos avançar mais. Sobre a divulgação da política. Fizemos reportagens logo da publicação, postagem nas redes sociais, fizemos reportagem em vídeo e ainda estamos por realizar essas outras ações. A gente pretende continuar disparando por e-mail comunicados com conteúdos sistematizados da política e agora vamos aliar principalmente ao período eleitoral, para que a gente possa reforçar pontos que estão na política junto com as questões do período eleitoral. E a gente está com planejamento para o mês de junho para seminários por setores, por campo, com os diretores de centro, chefes de departamento, para abordar novamente a política de comunicação, trazendo também essa questão do período eleitoral. Os novos documentos a partir da política de comunicação. Estamos trabalhando no manual de boas práticas para redes sociais, revisando o nosso manual de marcas, que a gente já tinha, ele está passando por uma reformulação. Estamos elaborando também um manual com orientações para o período eleitoral e estamos trabalhando nessa política de atendimento que vem ligada à questão da ouvidoria, aos serviços de informação ao cidadão e ao uso de uma plataforma coletiva entre todos os setores para a gente organizar a parte de comunicação com o público externo e esse atendimento à comunidade, que hoje vem muito via redes sociais e que a gente, enquanto comunicação, acabava trabalhando isoladamente, enviando para os setores, e hoje a gente está montando essa política de comunicação e algumas ações a partir desse texto, dessas discussões que vão unificar aí o nosso atendimento via uma mesma plataforma e com algumas orientações para todos os setores que trabalham com esse atendimento. É isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, professora Maíra, pela exposição, reiterando também os agradecimentos à professora Jaqueline, professora Dayana, pelas exposições excelentes, né? A gente já tem aqui algumas questões sendo colocadas, e antes de passar aqui para a leitura e também abrir para os colegas que estão aqui presentes, eu queria inaugurar aí essa rodada de perguntas, né, que eu fiquei com uma questão que eu acho que poderia ser interessante ser respondidas pelas 3 colegas, que diz respeito ao escopo, né, da política de comunicação. Acho que quando a gente estabelece as metodologias, né, para instaurar a dinâmica de construção da política de comunicação, acho que a gente mira num escopo, né, que vai sendo ali delineado a partir justamente desse caminhar em cima do método que a gente vai utilizar. E aí, eu assim, aqui na universidade, né, para resgatar o nosso esforço aqui, a gente está trabalhando uma política bastante enxuta, né? A gente está trazendo as diretrizes mais gerais, né, do nosso entendimento de comunicação, e num pensamento de que as normativas, justamente porque precisaram de uma atualização maior, elas não estariam contempladas exatamente no escopo da política, do texto da política dessa resolução.
E aí eu queria ouvir vocês, talvez, né, nas escolhas que foram feitas em cada uma das instituições, né, nesse delineamento do escopo da política de comunicação, se percebem prós e contras em ter feito uma política mais abrangente, né? Por exemplo, eu estou vendo aqui na fala, retomando aqui já a apresentação da Maíra, né? Essa questão, o que ela colocou como as questões polêmicas, né? E aí, assim, por exemplo, as políticas de rede social, né? O trabalho também que a Dayana trouxe da Federal de Goiás, né? Falando daqueles seminários temáticos com todas aqueles temas, aqueles eixos ali de trabalho e um escopo absolutamente extenso ali, né? E quando a Jaqueline apresenta a Federal de Santa Maria, se bem entendi, os grupos de trabalho eles foram constituídos posteriormente ao estabelecimento da política e aí as normativas vieram depois. Enfim, eu queria só ouvi-las a respeito, né, do que enxergam, já que passaram pela experiência, uma avaliação assim do que enxergam como prós e contras das escolhas que foram feitas em cada uma das instituições, né? O que talvez pudesse nos deixar de dicas sobre as escolhas que foram feitas, por favor. Talvez começar na ordem, se a Jaqueline não se importar, pode ser? Por favor. Pode ser. Na UFSM, nós optamos por deixar o mais abrangente possível, não no sentido de possibilitar tudo, assim, mas no sentido de não abafar a diversidade, a forma de se comunicar dos diferentes poros que tem dentro da UFSM, né? Então, porque tem estruturas de comunicação, seja formal ou não, em toda a rede institucional, né? Em todo o sistema. Então, o escopo, ele se deu mais no sentido de até nuvem de palavras, né? Do primeiro questionário que foi feito para toda a comunidade e participantes, foi um seminário que ocorreu na Sala dos Conselhos, lembro bem, ali no prédio da reitoria, e lotou, com pessoas assim das mais diversas áreas, né? Com muitos gestores, com comunidade presente, DCE presente, né? Que é o diretório dos estudantes, então tinha representatividade. Dali saiu um questionário sobre as necessidades e as expectativas sobre uma política de comunicação. Antes de lançar o questionário, a gente disse o que era uma política. Então, foi uma apresentação assim, de nivelamento no sentido teórico e técnico, que aí nós temos a habilidade, como a Daya diz, o que é uma política, o que estamos fazendo aqui, né? E desse questionário saíram palavras-chave como comunicação pública, comunicação institucional e administrativa, que muitas vezes não é da área de comunicação, não requer a formação em comunicação para gerenciar os portais administrativos, seja de ensino, de gestão de projetos, né, de gestão de pessoas, mas é comunicação, que se não funcionar, vai influenciar lá na comunicação institucional. Autonomia editorial surgiu bastante. No momento que a gente traz num questionário, né, para ouvir a comunidade, a autonomia editorial, o que a gente entende? Que a gente não pode prever na política as linhas editoriais. Então, isso seria um processo seguinte, como foi com aí profissionais especializados nas áreas que estavam sendo criada a regulamentação editorial, né? Na sequência, depois da política. Então, a nossa política, ela é uma política de escopo temático, os objetivos da comunicação da universidade e os locais de fala técnico e convergentes da comunicação, tentando acomodar, né, em estrutura, reconhecer que é isso que são, como eu falei, assim, as unidades pedagógicas, né, as unidades técnicas, administrativas,
as unidades convergentes, as unidades de assessoramento e gestão, que tem uma função bem imediata, mas é legítima para o debate público, né? Um assessoramento de um diretor, assessoramento de um reitor, que não pode se confundir também com uma comunicação institucional a longo prazo, né? Se for pensar o PDI, que é de 10 anos, ou, né, para gerações futuras. A gente faz a comunicação pública hoje, pensando daqui 10, 20 anos, mas a comunicação de assessoramento de um reitor precisa pensar em 4 anos. Toda essa questão de transparência, né, daquela gestão, é muito ligado ao plano de gestão, que é de 4 anos, o nosso PDI é de 10 anos. Então, as comunicações, os planos, eles têm que estar alinhados à estrutura geral da universidade. Então, a gente não engessou. Os regulamentos, eles advêm depois desses grupos especializados dentro do Comitê de Governança da Política de Comunicação. Mesmo que eles existiram antes também, Fábio, mas eles não tinham a função de regulamento, de regulamentação. Obrigada, Jaqueline. Dayana? No caso da UFG, eu diria que a gente fez um mix. A gente fez algumas regras e determinou algumas coisas com assuntos que eram mais problemáticos. Eu acho que quando eu te ouvi falar, eu percebo essa questão, por exemplo, em relação a sites. A gente chegou num patamar em que a UFG tinha mais de 1.000 sites registrados. Esses 1.000 sites tinham em torno de 4.000 administradores, e a maioria deles estava avulsa. Então, de quem era o papel de denominar, né, o que é coerente de se publicar num site? Então, a gente resolveu que os sites são um domínio institucional e que eles deveriam conter algumas informações. E que para você fazer um novo site, que é uma estratégia de comunicação para se comunicar com determinados públicos, você, então, precisaria passar pela Secretaria de Comunicação. E isso foi documentado na política. A partir desse movimento, a gente conseguiu com que as pessoas vislumbrassem, porque alguns sites a gente conversava, nossa, professor, mas para que ele serve? E ele, porque eu fiz um congresso e eu não tinha onde colocar as coisas. E aí, de repente, fazia. Então, não havia um objetivo. Isso a gente conseguiu fazer num movimento genial da equipe de comunicação, que montou tanto essa análise. Quando eu estava, a gente fez a análise. Eu lembro que era uma tabela com 5.000 linhas, de tanta informação que tinha. E aí, a partir dessa compilação, a gente pegou unidade por unidade e fez a revisão dos sites. E viu que tinha muito conteúdo solto. Ok, todo mundo é livre para ter um site? Era. Até então, na política, era livre para se ter um site. A política determinou algumas coisas, como, por exemplo, você quer lançar um veículo de comunicação? Ok. Acho que essa questão proibitiva eu sou particularmente contra. Acredito que vocês vão sofrer um pouquinho na UFS por causa disso. No site a gente conseguiu fazer isso porque era uma questão técnica de demanda interna, né, a TI que demandava, mas como é que se você fazia um site? Ou eu sou Dayana, quero um site, a TI autorizava. Hoje não, então me diga qual é o objetivo do seu site, o que você quer com ele, para que vai servir, quem vai atualizar, ele não vai ser uma letra morta, para que serve? As pessoas procuram a universidade pela internet. E no caso das redes sociais, por exemplo, que é outro exemplo, a gente resolveu deixar livre, porque realmente, eu acho que esse vai gerar uma discussão grande para vocês. Porque é impossível você regular esse tipo de coisa. Agora, sim, se você assinar, tanto para servidor, a gente colocou código de ética, se você assina como professor, como estudante, você tem essas questões, e se você assina como uma unidade acadêmica, enfim, um curso, você precisa comunicar à secretaria, que vai te falar que é necessário, para as pessoas entenderem, é necessário planejamento, execução, avaliação, por quê? As pessoas entendem que essa questão de democratização tecnológica, todo mundo faz comunicação, e a política vem justamente demonstrar isso, né? De forma organizada e estratégica, quem faz comunicação são os profissionais de comunicação. Então, eu acho que esse documento tem a ver, mas também a gente optou por um meio termo, regrando algumas coisas, jogando outras, como eu coloquei ali no chat, para outras normativas e manuais. Por exemplo, lá na política de comunicação está escrito que você deve se comunicar, né, com a SECOM e a TI para fazer um site. A gente fez uma normativa com a TI, 1 ano de trabalho para demonstrar como é que seria esse novo site. Então, agora, todo esse circuito foi criado tecnicamente. Mas lá na política tem uma frase escrita,
Então, acho que o nosso foi um termo assim, a abertura de mudanças de conteúdos, porque a comunicação também tem essa questão da efemeridade, a gente deixou para fazer em guias, normativas, manuais, que esses podem mudar na nossa palavra. A revisão da política, que é o documento, está prevista para ser feita por uma comissão. Então, a partir de outro viés, que seria já mais revisar essas pesquisas de comunicação, ver como as pessoas estão se comportando em relação ao documento. Eu acredito muito no meio termo, eu também não gosto de documentos muito lúdicos, porque você lê ali, ele não te dá muito entendimento do que é o processo, né? Mas também documentos muito, detalhe tudo, você fica amarrada, porque aí a pessoa vai falar, não, mas na política está escrito isso, né? Então, a gente precisa. Eu acredito no meio termo mais coerente para o normatizador, com escrevendo que lá você vai ter manuais que ficam mais fluidos, digamos assim, mais mutáveis dentro dessa estrutura. Então, o nosso texto, embora eu trouxe aqui alguns detalhes, ele não detalha tanto, assim, ele é um texto, depois na forma de resolução tem até que confirmar quantas páginas, mas eu acho que ficou entre, não sei se 10 ou 11 páginas. Ele também não entra muito a fundo. Mas o que era a nossa principal questão? A gente precisava profissionalizar a comunicação. E diferente, talvez, de outras realidades, a gente não tem muitos profissionais de comunicação, a gente não tem profissionais de comunicação no interior, a gente não tem profissionais de comunicação em outras áreas da universidade, eles estão todos no setor de comunicação. E mesmo no setor de comunicação, a gente tem muita gente que não é formado na área, assim. Então, a gente precisava muito dessa profissionalização da comunicação, que é até um dos itens que a gente coloca lá, inicialmente na política. E a gente também passava por esse problema com o site. Hoje, o nosso processo também passa de criação de domínios pela comunicação e STI. Então, ele vai para a comunicação, ele vai para a STI, depois volta para a gente, para que justamente a gente possa acompanhar, assim, e orientar algumas questões de publicação no site. Logo no início, antes da gente ter a política, a gente tinha problemas em alguns sites, por exemplo, falando mal da própria universidade numa página institucional. E aí a política veio um pouco para tentar inibir essas práticas, assim, porque a gente sabe que tem muitas divisões até de pensamento político dentro da instituição e acabava usando a página institucional como uma guerra política. Então, a gente colocou algumas questões orientativas na política com essa intenção da gente profissionalizar o que sai de comunicação da universidade, para que a gente possa não ter esse tipo de conteúdo nas nossas páginas e também nas redes sociais que levam o nome da universidade. A nossa orientação quanto às redes sociais, a gente está elaborando um manual específico, mas a gente tem algumas orientações gerais, entre elas aquelas que eu mostrei aqui nos slides, né? E essa ideia da gente não ter redes sociais da proibição são só dos setores administrativos que falam com toda a comunidade. Então, o que a gente pensa nesses setores? Pró-reitorias, os restaurantes universitários, a biblioteca, são aqueles setores que querem falar com toda a comunidade. Os outros setores que falam, os departamentos, os PPGs, as instâncias dos alunos, não entra nisso, né? Eles seguem com as redes normalmente. Inclusive, os campi também seguem com as redes normalmente. São só aqueles setores que querem falar com toda a universidade, porque aí são assuntos relevantes para todos e que a gente precisa fazer chegar. E que esses assuntos não chegavam justamente por estarem pulverizados nas várias dezenas de redes sociais. Então, é esses que a gente colocou essa orientação. Mas não considero que seja muito restritivo, assim. A gente tem orientações mais nesse sentido de profissionalização da comunicação e de uma orientação para a gestão, assim, da universidade mesmo. Obrigada, colegas. Vou passar aqui a leitura das questões que estão no chat, antes de passar a palavra aqui para os colegas que acompanham presencialmente. A Estela havia encaminhado uma questão ainda na apresentação da Dayana. Então, vou retomar aqui quando você estava falando das comissões, estava falando dos questionários que foram produzidos, né? E ela pergunta qual comissão que formulou os questionários. Quem e quantos foram os participantes dessa comissão e se contou com o apoio dos cursos de comunicação aí da UFG. Acho que foi para mim, foi para a Jaque ou foi para mim? Eu acho que foi para a Dayana. Para mim?
Creio que sim. A Essa, Estela, a gente tinha aí para a se comissão manifestar. da política de comunicação, e nela tinham profissionais de relações públicas, jornalismo, publicidade, rádio e TV. E fomos nós que criamos os 3 questionários, e a gente teve apoio de um professor do curso de RP para trabalhar com amostragem. A gente demorou um tempão para fazer, eu acho que a Suzy que coordenou na época. Eu vou mandar o link das pesquisas, porque os questionários estão disponíveis, a gente colocou os relatórios lá e dá para vocês utilizarem como base, porque as questões são basicamente as mesmas, né? Os conteúdos são muito semelhantes, então dá para seguir. Esse modelo ficou bem interessante, a gente fez a parte quantitativa, né? Mais fechada para ter isso, e a qualitativa é sempre muito mais produtiva, né? Mas como a universidade é enorme, a gente mais ou menos conseguiu fazer essa conexão. Então, fizemos uma pesquisa com os gestores, com nós mesmos e com a comunidade universitária. Eu vou mandar o link aqui da pesquisa, mas fomos nós que fizemos, era um grupo, o núcleo duro mesmo, eram umas 10 pessoas, a gente se reunia semanalmente, demorou um tempo para a gente fechar esse questionário. E uma relações públicas, que era a coordenação executiva, que fez, né, todo esse fechamento, acompanhamento e a compilação dos resultados. A gente tem os relatórios lá no site e tem também os questionários. Eu vou socializar aqui. Maravilha, acho que vai ser muito importante. A gente está recebendo vários links aqui pelo chat, então depois a gente pedir à secretaria, né, para talvez disponibilizar lá todos esses links de forma sistematizadas no site da Andifes, né, do COGECOM. Vou passar então para a próxima questão, é do Gabriel Souza, é uma pergunta para todas as convidadas. Ele diz assim: concentrando toda a divulgação de conteúdo em um único perfil nas mídias sociais, não tem gerado overposting? Não, na verdade, esse acho que é para a Maíra, né? Vocês estipulam limite de divulgações diárias? Caso não, como o público tem reagido a um possível excesso de postagem? Peço desculpas, acho que foi direcionada a Maíra, né, quando ela estava falando desse artigo, né, que fala sobre essa concentração das redes sociais na gestão que vocês fazem. Então, a gente tem o documento que está sendo elaborado paralelamente, que é o manual, né? E ele vai vir com com essas orientações. Mas hoje a gente já tem algumas questões delimitadas. A gente não publica mais do que 5 notícias por dia no feed de notícias. O resto vai para stories. Então, a gente tem várias outras pequenas publicações, assim, e que desde que a gente migrou para os canais oficiais, tem dado um resultado bem positivo, inclusive para impulsionar outras questões que a gente queria divulgar. Um exemplo, o cardápio dos resums, dos restaurantes universitários, a gente publica nos stories. E desde que a gente começou a publicar os cardápios lá e não na rede dos restaurantes, a gente começou a ter 2.000 visualizações a mais por dia do que a gente tinha antes. Nas outras publicações também, porque acaba impulsionando, porque os alunos entram lá para ver o que vai ter de comida no dia. Então, aquela publicação bem básica, de informação básica, acaba gerando um impulsionamento para divulgação científica, para aquelas outras notícias que a gente quer fazer circular. Mas a gente tem esse limite no feed de 5 publicações por dia. E aí, como eu expliquei anteriormente, não é uma restrição geral para a universidade, sim dos setores administrativos que falam com toda a comunidade. Então, voltado aí para as pró-reitorias, superintendências, as coordenações e essas instâncias que falam com toda a comunidade. Por enquanto, tem dado certo, a gente tem conseguido caminhar dessa forma, mas nem todas as redes já foram retiradas do ar. Então, a gente tem um exemplo, assim, na pró-reitoria de assuntos estudantis, a gente tem 6 redes, de cada sub-área, assim, dentro da pró-reitoria, que devem sair nos próximos dias. E isso vem também ligado à nossa plataforma de atendimento, que hoje a comunicação está começando a receber as dúvidas e enviar pela plataforma para as pró-reitorias, para que eles possam atender. Aí, com isso, eles se sentiram mais seguros também de sair das redes, porque antes eles também faziam esse atendimento, né? E aí isso gerava também dúvidas na comunidade externa de onde vamos procurar atendimento. Se é no geral, se é no específico, se é no e-mail, se é no telefone. Então, a gente está tentando unificar isso e as coordenações também estão ficando mais seguras com essa plataforma de atendimento, que eles também têm essa certeza de que vão poder responder à comunidade com questões mais específicas, mais especializadas.
Obrigada, Maíra. Agora tem uma questão, sim, para todas, da Renata Neiva, que pergunta como é que é a relação do Centro de Comunicação com as fundações responsáveis por TV e rádio. As fundações participaram do processo? No nosso caso, não é fundação, né? A TV Campus, as rádios, todos os veículos, eles são setores dentro da Coordenadoria de Comunicação. Então, participaram ativamente de todo o processo. Esse foi um cuidado que a gente teve desde o início e ele persiste agora na nominata do Comitê de Política de Comunicação, é a representatividade. Então, aquela pergunta anterior em relação a quais as pessoas, né, participantes e a quantidade, na nossa comissão coordenadora eram 15 pessoas. E nas comissões elaboradoras, o total de envolvidos oficialmente, né, nomeados através de portaria, eram 54 pessoas. Então, e sempre com esse cuidado, com a representatividade de área, então, pessoas do audiovisual, colegas da rádio, colegas do impresso, colegas do, né, e comunicação integrada, e também por formação. Sim, a parte pedagógica também participou de todo o processo. Então, de forma bem representativa, tanto antes como agora, ainda na atuação através do comitê gestor. Daiane e Maíra, querem complementar? No caso da UFG, eu vou pedir para a professora Silvana Coleta, que é presidente da fundação, falar sobre o processo. Um segundinho, ela está aqui com a gente. Na UFG se chama Fundação RTVE. Está ouvindo a gente, Silvana? Deixa eu ver aqui se ela está. Sim, claro. Bom dia. Vocês me ouvem? Sim. Sim, com uma saudação aqui do Chico, mandando um grande abraço. Não dá para você ver, mas está aqui. Tá Chico da ótimo. UFOP. Bom dia. Chico é um parceiro de muitos anos, né, Chico? Muito querido. Bom dia a todos e todas. Agora eu estou, né, diretora executiva da Fundação Rádio, Televisão Educativa e Cultural. A fundação ela é responsável, né, pela gestão da TV UFG, mas a rádio é da universidade, mas sempre trabalhamos juntos. Ao longo desse processo de construção da nossa política, eu ainda não era gestora da fundação, mas como professora, né, da Faculdade de Informação e Comunicação, eu já participava dos seminários e das inúmeras reuniões que foram feitas para a construção da política, mas a diretora da TV e o diretor da TV à época participaram de todo esse processo da mesma forma que o pessoal da rádio. Então, hoje, o que a gente chama de Secretaria de Comunicação, na época era Assessoria de Comunicação, teve uma participação também muito importante nesse processo. Ou seja, né, agradeço a Daiana aí pela oportunidade de falar aqui, vocês todos do COGECOM, mas eu já fui assessora, né, de comunicação da UFG por quase 7 anos, participei, né, desse colégio por bastante tempo, e por conta dessa minha experiência, eu fazia parte das reuniões da política. Então, o nosso grupo era um grupo também voluntário, mas extremamente trabalhador, extremamente envolvido com essa causa. Talvez por isso a gente tenha chegado onde nós chegamos, não sem sufoco, né? Foi um queijo, uma rapadura para a universidade entender tudo isso e, por fim, aprovar a resolução no Conselho Universitário. Hoje tudo isso é institucionalizado, ainda temos dificuldade de relacionamento, de integração. Eu vi aí, né, os colegas falando dessa dificuldade,
Eu entendo que isso só se resolve no dia a dia. Hoje, felizmente, nós temos um secretário de comunicação que entende muito bem esse processo, uma reitora que participou da construção da política de comunicação como professora da FIC e depois diretora da Faculdade de Informação e Comunicação, que é a professora Angelita, hoje nossa reitora. Também não sem dificuldades, vocês devem saber que o presidente da República não homologou o nome da professora Sandra Mara, que foi eleita pela comunidade acadêmica da UFG, um processo muito dolorido e muito sofrido para todos nós, com esse episódio malfadado aí, mas hoje a gente tem a professora Angelita por vias, absolutamente tortas, mas que é uma pessoa maravilhosa, que eu tenho certeza fará uma administração extremamente competente e que conta com o apoio direto da professora Sandra Mara, e do professor Edivar nesse processo, juntamente com o vice-reitor eleito, que é o professor Gesiel. Então, é um processo que ele exige de nós, Dayana, uma conversa frequente, avaliações frequentes, mas que tem conseguido, na minha avaliação, fazer muito pela comunicação da instituição. Eu dizia para a Dayana aqui no privado que é um orgulho ver onde que a UFG chegou nesse processo e com a participação incontestável da professora Dayana, que na época dirigiu, conduziu todo esse processo. Não é fácil, mas é possível. E eu acho que as falas que a gente viu hoje aí dão conta disso. Muito obrigada. Obrigada, Silvana, obrigada mesmo. Muito obrigada. Maíra? A nossa TV e rádio também não são ligados à fundação, então são setores dentro da diretoria de comunicação e participaram do processo todo junto, porque são parte, Maravilha. Vou passar aqui rapidamente para a última pergunta que nós temos no chat, para abrir aqui para a participação dos colegas que estão presenciais. O Sérgio Duque Estrada, da Federal do Rio de Janeiro, parabeniza as apresentações e pergunta sobre o tema da segunda mesa, quanto à orientação de utilização de canais de comunicação institucional multiplataforma, sobre a disponibilização de manuais de comunicação com diretrizes gerais para a comunidade universitária. Se foram criados manuais de comunicação com essas diretrizes mais gerais, voltadas para a comunidade universitária como um todo. Passo aí para as palestrantes. No caso da UFG, até eu vou conferir aqui, mas eu acho que a gente, nessa parte midiática, a gente fez manual de redação, se eu não me engano. Eu vou conferir aqui e te mando. Jaqueline, gostaria de falar? Sim, eu vou disponibilizar o link, e aí já serve até como a apresentação de tudo que vem depois da política, que são todos os regulamentos, resultados de trabalho árduo de todo o comitê, e algo importante a se destacar é que os grupos de trabalho do comitê, criados pelo comitê, nem sempre são apenas com membros do comitê. Em casos bem específicos, são convidados professores, técnicos administrativos, pessoas especializadas em alguma área específica para compor o GT, para deliberar sobre uma área muito específica. Então, nesse link que eu coloquei aqui, vocês têm acesso a todas as políticas editoriais, ao guia da identidade visual, guia de mídias sociais,
a questão do LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, como atuar, o Guia Sítios, que foi um trabalho muito, assim, oneroso, integrado com toda a área de tecnologia da informação, tinha um GT Sítios, inclusive antes da criação da política, serviu como modelo para os grupos de trabalho seguintes, né? Guia de eventos, então aqui é onde todos os públicos têm acesso, e também os setores sempre estão à disposição para consulta de dúvidas, para orientação, para disponibilizar templates, né, de como fazer, enfim. Isso aí. No nosso caso, a gente já tinha um manual de identidade visual, que está sendo atualizado, e a parte de... Nós estamos agora elaborando esse manual para redes sociais e para boas práticas para as páginas também. Nós já tínhamos um das páginas do portal, mas ele está sendo atualizado agora, com previsão de aprovação no próximo mês, inclusive na reunião do comitê. E aí os outros nós estamos também em processo gerando agora. Maravilha, obrigada, colegas. Passo então a palavra para os colegas que estão acompanhando aqui presenciais, no encaminhamento de questões para a mesa. Se puderem ir se apresentando, para que vocês sejam captados pela câmera, eu pediria só para se deslocarem aqui para frente, não? Vou, é claro. Aqui por aqui, Chico. Ah, aqui é mais fácil, que aí tá cheio de cadeira. Não, vamos fazer teatro e a gente o teatro deixa de novo. Aí. Tô aqui? Tô. Isso. Tô vendo. Gente, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Uma saudação para todos aqui e lá, os fura-filas, né? Online fura-fila, de quem está presencial, mas é natural isso. Bem, eu anotei um monte de coisa, mas assim, realmente, eu gostei das apresentações, é um desafio. A gente fez uma regulamentação em 2010, estamos fazendo uma revisão na UFOP. Eu sou da Universidade Federal de Ouro Preto. A gente tem lá uma equipe... Na área de comunicação, especificamente, somos apenas 4 efetivos, né? Mas a gente dá duro, né? A Flávia sabe, nosso trabalho é um trabalho que a gente consegue, né? Temos equipes de rádio e TV também, como um outro processo. E eu estava falando sobre o mapa de nuvens de palavras, Jaqueline. Você colocou 2 questões que me chamaram a atenção, que permeiam toda a fala aqui, de vocês nós que temos experiência com rádio, TV e assessorias e comunicação institucional. A questão da comunicação pública e a questão da comunicação institucional. Você falou da utilização da página para bandeiras de posicionamento político ou de tendências. Bem, nós lá atrás resolvemos essa questão com uma fórmula simples. Nós criamos dentro da estrutura de comunicação, a comunicação institucional, que trabalha essa questão do site, das redes e tudo mais. E a pública educativa, que é rádio e TV, e o cinema, no caso, que agora está na... Ao criarmos a comunicação pública educativa, inclusive, até falei isso em 2014, lá em Goiânia, eu estive lá na UFG, na época foi muito legal, inclusive participei desse seminário. A gente consegue quebrar um pouco essa rigidez, porque a página realmente ela é uma página, você conversa com qualquer procurador, ela é uma página rígida, no sentido de você coloca ideias, você tem ali a comunicação institucional, é o mural da universidade, grosso modo falando, que qualquer questionamento, qualquer coisa jurídica, inclusive, a referência é a página. Está na página? Não, às vezes vai para a rede social, um resultado de coisas absurdas, né? de um concurso que nem foi para a rede oficial, nem foi para o SEI sequer. E às vezes o professor, na ânsia de ser o protagonista, o técnico, ele acaba cometendo pequenos erros, né? Que são graves, na verdade. A comunicação pública educativa, ela trabalha justamente isso, esse caráter. Eu tenho uma manifestação na universidade, pneu na frente e tal. O site normalmente não publica isso, né? Fala assim às vezes, mas
Agora, a televisão, sim. E quando a televisão publica, eu faço às vezes uma chamada no site falando, olha, veja a matéria da TV UFOP sobre o movimento que está ocorrendo e tal. E isso é aprovado pelo Conselho Universitário. Essa comunicação pública educativa, ela dá uma liberdade maior para esses problemas que você está colocando, até de posicionamentos políticos e tudo mais, porque são canais educativos para a comunidade. Então, tem um certo respaldo, né? Agora, com essa nova questão da eleição, é um problema, a gente não sabe como fazer. Então, a dica que eu vou fazer, que eu daria, é que a gente conseguisse colocar nesse tamanho da comunicação, que a gente conseguisse essas brechas, e a gente conseguiu essa no caso da comunicação pública educativa. E trabalha a comunicação institucional com um certo rigor no site, né? A gente tem um certo rigor que o sistema de atendimento ao público é geral, né? São pequenas dicas. E o desafio disso, né? A quantidade de redes, a gente está vivendo esse inferno hoje, né? Nesse lugar, tentando achar um caminho para resolver isso, quanto às redes, quanto ao número de sites. Temos algumas normas, nós estamos reescrevendo o nosso processo. Agora, para quem está... Outra dica, assim, para quem está no iniciozinho, você falou lá, quem está no comecinho, já esteja no PDI, desde o início. Esse é o primeiro ponto, tá? Porque qualquer projeto que você for fazer, seja de contratação para um canal de TV, seja de um chamamento público, está no PDI, aí você tem os olhos mais complacentes das procuradorias e tudo mais, porque são missões institucionais que você precisa de avançar. É o embrião, está no PDI, é o embrião eu vejo como um embrião da política e dos planos de comunicação. É basicamente isso, né? Onde é que eu entrego? Vou passar a palavra direto para o Kleber. Pode vir aqui. Gente, bom dia. Estão me vendo daqui? Não, tem que ser um pouquinho mais para lá, para cá, ó. É ali a câmera, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Isso, pertinho da Maíra, para a direita, para a direita. Perfeito. Okay. Bom, eu me chamo Kleber, eu sou da Universidade Federal do Tocantins. Nós temos a política de comunicação lá, nós conseguimos estabelecer, mas a minha dúvida vai em dois sentidos. Primeiro, a partir do estabelecimento da política, surge a necessidade da gente estabelecer diversos outros manuais, como vocês falaram, de redes sociais, manual de identidade visual. Como é que vocês incorporam isso na política? Vocês colocam como anexo ou é um documento à parte dessa política? Que eu imagino que voltar para conselho depois desses documentos não seja aí o melhor caminho, né? Então essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria que vocês talvez detalhassem um pouco mais aonde que está o regramento, ou como vocês fizeram o regramento para a parte de redes sociais. A colega da UFS falou um pouquinho, mas a gente está nesse embate lá, né, de criar um regramento para redes sociais, e a gente está enfrentando muita resistência, e eu queria que vocês dessem aí alguma chave para a gente, alguma dica um pouco mais prática. Eram essas duas questões. Obrigado. Ah, tá. Tem uma terceira questão que vou aproveitar, né, gente? Como tem muita gente experiente aqui, de repente a gente consegue alguma dica importante. Como vocês estão fazendo para disseminar a política de comunicação para a comunidade acadêmica? Porque o documento é um documento frio, né? Pelo menos o nosso, então muitas vezes nem quem está dentro da coordenação de comunicação está ciente desse documento, né? Como é que vocês estão fazendo para colocar esse documento, ou princípios do documento, na comunidade acadêmica? Porque a gente mandar um arquivo PDF via mailing list, eu não acredito que seja a melhor solução. Então, qual é a criatividade que vocês estão usando para fazer isso? Obrigado. Obrigada, Kleber. Passo a palavra aí para as palestrantes, por favor. Posso começar, então. A política é um documento, né, técnico, muito assim comum, especialmente na área de relações públicas, e da política deriva outros documentos. Então, ela é independente dos manuais, né? No nosso caso, foi essa a linha
conceitual e técnica que a gente seguiu. Em termos, assim, de diferenças, a gente pode elencar a característica temporal. A política pode durar, por exemplo, 10 anos. Um planejamento estratégico pode durar 4 anos. Um plano vai durar 1 ano e projeto vai durar 1 mês. Então, a gente organizou uma dinâmica e disseminou isso, inclusive, de forma pedagógica. Os alunos aprendem isso e colocam em prática isso junto aos setores de comunicação da universidade. No caso dos manuais, tipo guia de mídias sociais, não interessa o texto da política. A política é uma filosofia de atuação, é uma diretriz, não é a regra não está lá. Mas ela orienta como criar o manual, ela orienta como criar a regra, como organizar os veículos, como organizar as políticas editoriais. Nesse sentido, eu imagino, né, não sei se isso vai se efetivar, que a política será revisada junto com o PDI em 2026, mas em termos de diretrizes do que temos na área de comunicação no Brasil, no país, as necessidades de comunicação pública, né, nas universidades, e o que se vislumbra para daí 10 anos. A criação dos manuais e dos regramentos é feita com autonomia técnica e deliberado dentro do comitê. Não interessa aos outros gestores isso, né? De outras áreas. Eu quero dizer assim, um diretor de centro, ele pode ser consultado a partir de uma pesquisa de opinião, a partir de uma entrevista, para que aquela comissão que está organizando um guia de tema específico incorpore essa opinião, essa necessidade ou essa perspectiva, né, dentro da administração no seu guia, ou não contemple. É uma visão técnica. A gente precisa entender que comunicação, a gente se forma para isso, é uma visão técnica e tem que ter um limite ali que a gente tem que ser respeitado, né? Não é qualquer um dando pitaco. Então, os GTs são visões técnicas sobre áreas específicas e o comitê que delibera e aprova. Aprovado no comitê, ele se torna institucional e, a partir daí, então, a gente institucionaliza. Como que se divulga isso? Né? Através de comunicados formais, a disseminação com alunos tem dado certo, no meu ponto de vista, que como eles são muitos, eles ocupam esses lugares, eles auxiliam os técnicos e docentes a incorporar isso culturalmente. Mas é um desafio, não estou dizendo que isso é perfeito, existem regras muito difíceis de ser seguidas, como o guia de identidade visual, tem muita resistência, todo mundo quer criar a marca do seu jeito, com a sua cor, com a sua foto, né? Então é muito difícil, não é fácil, mas a gente encontra, assim, nos meios institucionalizados já essa divulgação. Eu estou respondendo aqui o Ivanei pelo chat, que é um questionamento que para a gente que é RP, eu acho que é isso, a questão de formação também, para mim, nesse grupo de trabalho integrado na UFG, ficou muito nítido a questão do que vem primeiro, né? E é como a Jaque expôs. Sim, a questão dos manuais, como o Ivanei coloca, não é uma construção simultânea, há uma política e você tem que ter o caminho executivo também. Independente, a função daquele trabalho já estava sendo construída, só que a política, a questão ideológica dela é anterior a tudo isso, ela tem conexão com a comunicação pública e ela tem um viés muito mais estratégico, ou seja, qual é o propósito da área de comunicação dentro da universidade? E se a comunicação não se coloca enquanto área, qualquer pessoa pode mexer. Então, a política é muito superior ao manual, mas o manual é extremamente necessário também, porque as pessoas precisam saber. Aí não sei se seria você estabelece diretriz sem dar o caminho. Para mim, a questão operacional, porque é algo que eu discuto sempre. Por que que todo mundo mexe na comunicação? Porque a questão técnica é como se todo mundo conseguisse fazer o que a gente faz, mas pensar como a gente pensa
e elaborar coisas de forma visionária, com conexão com a missão institucional, no nosso caso, conexão com a comunicação pública, só a nossa área consegue fazer. Eu não acho que um manual seja desconectado de uma política, mas a política, em termos de tamanho, não há medidas, digamos assim. Ela é como se fosse a gestora. No nosso caso, por exemplo, se você olhar lá, dentro da política de comunicação, a gente prevê que deve haver um planejamento de comunicação anual, que é feito pela secretaria, e na sequência os planos de comunicação que são feitos pelas unidades. E a gente tem visto, eu sempre converso com quem está trabalhando hoje na SECOM, e muitas unidades estão procurando a secretaria para falar, a partir da política a gente quer planejar. Então, a visão é da área de comunicação, é isso que foi aprovado no Conselho Universitário. Agora, você não pode colocar uma visão... como é que eu falaria assim? Vou colocar de forma prática. Você perguntou, nossa, cada manual vai ter que ser aprovado pelo Conselho Universitário? Não dá para a gente trabalhar assim. A contabilidade tem seus manuais particulares, tem seus manuais técnicos, as outras áreas têm. O setor de compra estabelece normativas e não precisa passar pelo Consune. Por que é que a gente vai precisar? A questão técnica, ela é nossa, mas a questão estratégica, sim, precisa estar na cabeça da universidade, que ela se preocupa com comunicação. E quem é que fala de comunicação? É a área, mas é óbvio, a gente está falando de processos, no caso da UFG, e aí já emendando a questão de todo mundo saber, a gente demorou 5 anos, então toda a comunidade sabe que existe uma política, porque a gente caminhou por todos os lugares, está mais fácil no nosso quesito. Mas eu sempre acredito muito nas pessoas. Agora, talvez na nossa cabeça essa diferenciação esteja mais nítida, mas eu subiria um nível para a questão mais estratégica e de diretriz, que é vamos pensar como é que a comunidade universitária enxerga a comunicação também, né? A gente está dando a diretriz na política. E no caso dos manuais, são rotinas, assim como a nossa área, todas as áreas precisam ter manuais. Na nossa realidade também, a gente fez a política e aí é que aconteceu da gente estar fazendo o plano de comunicação, né, que vem trazendo um pouco esse passo a passo, né, que eu acho que eu vi aqui no chat um pouco do questionamento nesse sentido. Então, a gente acabou lançando até um pouco antes da política o plano de comunicação para 2 anos, que ali já vem muito do passo a passo que a gente iria fazer, né? Mas considero que a política deve ser feito primeiro, porque é justamente orientativa. Agora, os manuais que a gente tem lançado, alguns já existiam, são atualizações, outros a gente está lançando, a gente tem levado para o Comitê de Governança. Ele é gerado no Comitê de Comunicação e Transparência e passa pelo Comitê de Governança. Não como uma submissão para uma aprovação como do Conselho, né? Mas porque nós somos um comitê temático, né? Ligado ao Comitê de Governança. Então, todas as políticas também passaram pelo Comitê de Governança, inclusive as das outras áreas, que foram aprovadas mais ou menos na mesma época. E aí eu já aproveito para falar sobre a divulgação. A gente investiu numa sequência de divulgações sobre políticas de governança institucional, e aí entraram as outras políticas de governança digital, de integridade e de riscos. E aí entrou de comunicação também. A gente fez essa série de divulgações junto das aprovações de todas elas, que foi um movimento de governança institucional, né? A gente tem apostado bastante nessa divulgação da governança institucional. E aí agora nós temos ainda previsto para o mês de junho uma série de encontros, né, com o Camp e com diretores de centro e chefes de departamento, para que a gente possa levar pessoalmente. Assim, a gente já fez a divulgação via redes sociais, na página, já fizemos reportagem na TV, na rádio, já mandamos comunicados, mas a gente acha que, para além disso, a gente precisa chegar para as pessoas e conversar com elas. E aí a gente vai aproveitar a motivação do período eleitoral para falar de período eleitoral e também falar da política de comunicação nesses encontros presenciais, agora em junho. Joia, muito obrigada. Antes de dar sequência aqui para os colegas presenciais, tem uma pergunta da Ivanei. Vou convidar a Ivanei para abrir a câmera e fazer a pergunta diretamente, por favor. Não sei se ela está... Isso. Oi, Ivanei. Oi, Ivanei. Oi, pessoal, bom dia a todas e todos, né? Parabéns pelo evento. Estou aprendendo muito aqui com a experiência das colegas das outras instituições, né? A minha pergunta é, seguindo essa linha mesmo, né? A colega da Federal
de Goiás, a Dayana e a Jaqueline também já responderam aqui no chat. A minha dúvida é o seguinte, né? A gente constrói uma política. A política, como já foi apresentado aqui, são diretrizes, né? A partir dela, a gente pode construir diversos documentos, manuais, etc., né? Mas como aprovar isso num conselho, no nosso caso aqui um conselho universitário, sendo que a gente já não direciona, a gente não dá o caminho para as pessoas. Por exemplo, a gente vai falar de uma questão que é realmente difícil, é a questão de sites e identidade visual, né? A gente vai apresentar lá as diretrizes para essas duas categorias, no entanto, sem dar o encaminhamento executivo, né? A experiência que eu tenho, né, como membro de conselho, é que não passa. Na minha universidade isso não passa. Por quê? E eu sou extremamente crítico em relação a normativas, a políticas, que elas já não têm um encaminhamento executivo, né? Porque fica parecendo aquelas leis que são aprovadas e nunca são colocadas em prática, né? Então, eu pessoalmente, tenho uma dificuldade nesse sentido de não ter um encaminhamento executivo para qualquer coisa, qualquer política que é proposta, com medo de cair realmente nesse negócio de na hora do vamos ver mesmo, ela não ser efetiva, né? Eu só queria, a minha pergunta, né, realmente como é que foi a reação nos conselhos? Como é que foi a questão do debate dos conselhos? Porque, tipo assim, a parte de construção da política, né, a gente reúne uma série de pessoas, né, com pensamentos assim convergentes, né? Mas quando chega no conselho, nós temos pessoas ali de diversas áreas da comunicação não, da universidade, e muitas dessas pessoas são até meio contrárias à gestão que você está representando. Isso gera, assim, um embate, e às vezes meio desgastante, que até meio desanima muitas pessoas, assim, de fazer alguma coisa nas universidades, né? A pergunta é essa: como é que foi no conselho, no período, durante a aprovação das normativas e das resoluções? Obrigado, viu, gente? Obrigada, Ivanei. Posso começar já, Fábia? Me empolguei, desculpa. Por favor. Ivanei, obrigada pela pergunta. Essa preocupação e esse deslize em cair no regulamento, ele nos acompanhou todo o processo de criação da política e implantação depois. E sempre a gente tinha que, não, a política é uma diretriz, vamos recuar e vamos guardar esse conteúdo aqui para o regulamento de sites, para o regulamento de eventos. Então, não posso dizer consensual, né? Mas estava na nossa primeira consciência como grupo que a política de comunicação era uma diretriz. Então, começa por aí, porque eu acho que se tem rupturas entre o grupo, aí também não se efetiva como uma diretriz. Quando chegou no Conselho Universitário, a maior preocupação não foi em relação a não ter orientações executivas. Foi mais no sentido de que todos os órgãos de governança da política fossem representativos. Então, como eu falei anteriormente, o pedido de vistas, por exemplo, era no sentido de revisão de quais atores institucionais estariam representados dentro do Comitê de Governança da Política de Comunicação. Então, foi exigido, com total razão, né, representatividade de gênero, representatividade de raça, representatividade de categoria, representatividade de área. Esse foi o olhar do Conselho da UFSM. Em relação a essa compreensão em relação às políticas, a minha visão, né, pode ser que tenha colegas aqui que tenham outra visão em relação ao UFSM, mas parece que isso está muito bem acomodado aqui, porque a política de comunicação foi só uma mais das políticas que foram aprovadas nos últimos anos. Então, nós temos política de gênero, política de extensão, política, deveria ter, né, algo que eu incomodo bastante, política de tecnologia da informação. Então, são diretrizes de forma que possibilitem
a integração pedagógica e técnica, para que nos diferentes locais as pessoas consigam convergir para um mesmo norte, né? Então, aqui não teve esse problema da questão de execução. O problema foi mais para nós, da área, porque a gente escreve a política e pensa nela e já pensa em como fazer. Então, foi muito mais um problema da área, de querer antecipar e agilizar e resolver do que da instituição representativa no conselho. Eu acho que se eu pudesse, perdão, dar uma dica para o Ivanei, foquem na comunicação pública. É ela que vai dar as diretrizes. Então, a gente tem que ter ética, tem que ter transparência, tem que buscar informar para empoderar, né, as pessoas e tornar os cidadãos, digamos assim. Então, esses pequenos preceitos, que na verdade não são tão pequenos assim, acho que só a descrição do que é comunicação pública poderia gerenciar toda a forma, ou deve gerenciar toda a forma como a comunicação deve ser vista dentro da universidade. E quanto a isso, eu acredito que os representantes do conselho, pelo menos foi o que aconteceu na UFG, isso é indiscutível, né? É uma marcação do que é a comunicação dentro da universidade. E aí, sim, se a gente fala, o site tem que ter tal coisa, não deve ter tal coisa, e na UFG a gente decidiu colocar alguns questionamentos que diziam respeito à nossa área. Por exemplo, quando a gente tem uma crise em termos de redes sociais, quem é que vai resolver essa crise? A área da comunicação. Então, é de bom tom que na política esteja escrito, olha, se você é uma unidade acadêmica que faz parte da globalidade da universidade e resolve ter uma rede social, aqui na política a gente fala, comunique a SECOM, tenha um profissional responsável, planeje, monitore, faça por onde, porque e justamente como a gente colocou no parágrafo, ter uma rede social pode gerar crise de imagem. Quem é que resolve crise de imagem? A comunicação. Então, na política está lá escrito. Não está solto. Aconteceu um problema de redes sociais, é o reitor que vai resolver? Não, é a área de comunicação, é uma área legítima. E eu concordo, corroboro com a Jaque. Tem política de todos os níveis na universidade. A comunicação precisa também se politizar, digamos assim, colocar as suas diretrizes. Porque senão qualquer área que vem fala, não, é mais importante isso, eu quero fazer uma coisa que é antiética, eu quero escrever política no meu site, no site do domínio da UFG. Quem fala que não pode? A política de comunicação fala que não pode, porque você tem que seguir essas questões, né, partidárias, enfim. Então, alguns regramentos devem estar. O como fazer, e aí eu acho que a gente vai ter que chegar para a gente compreender, Vanei, o como fazer é nosso. A gente não questiona como a contabilidade se faz, como o setor, como eu falei, como o setor de compra se faz, assim como eles não questionam o nosso fazer, na tecnicidade. Mas aí a política que vai falar. Se você está querendo fazer algo antiético, por exemplo, utilizando um veículo de comunicação, como a Jaque bem colocou, porque comunicação é poder, está escrito na política que não pode. E aí o manual vai te dizer de que forma não pode. Eu quero falar de tal partido político. Não pode, a política fala que a comunicação é apartidária. Então, para a gente tem isso, acho que seria esse raciocínio. Política é algo muito maior, que não deixa de ser técnico também, mas é uma diretriz. É porque meu raciocínio a nossa área sempre foi vista como muito operacional, e no operacional todo mundo mexe, no estratégico não. Então, é muito recente que a área de comunicação esteja entrando nos PDIs. Isso é um caos em universidades de 70 anos. A gente já não pode mais admitir, ou estando no PDI nesse formato, a gente vai comprar tal coisa, a gente vai ter tal coisa. É como se qualquer um pudesse mexer na comunicação de forma não pública, não seguindo os preceitos que a gente deve seguir. Então, eu acho que a diferenciação seria essa, na minha opinião. É algo que, se bem escrito, e a gente está agora com esse grupo aí que demonstra isso muito bem, torna-se até indiscutível. Eu acredito que ninguém levantaria a mão num conselho universitário para falar, não, eu quero que a comunicação aqui da universidade fale sobre religião, por exemplo, sobre a minha. São coisas inquestionáveis. Então, é por isso que a gente defende esse documento
que seria um alinhamento geral. E aí, nas rotinas, a gente cria o que é mais móvel, o que faz parte. Mas a gente nunca vai destoar do documento, que esse sim passou pelo Conselho Universitário. E eu acho que seria meio que uma abertura, né, e uma confiança para a área da comunicação. É uma área técnica, são servidores públicos. Então, enfim, acho que seria mais ou menos isso, porque você tem uma preocupação de que as pessoas não aprovam se eu não disser, não pode escrever isso, ou só pode publicar 5 posts. Eu não sei, para mim isso é muito pequeno para ir para o Conselho Universitário. Agora, a questão estratégica, né, e basicamente da comunicação pública, indiscutível. Maíra? No nosso caso, alguns manuais que a gente já tinha, a gente cita na política. Então, o manual de identidade visual, ele já é citado lá, e alguns outros que a gente não tinha, a gente também cita, que vai ser detalhado em documento específico ou por comitê específico. Então, a parte de gerenciamento de crise, que a gente não tem um documento, não tem um plano de gerenciamento de crise ainda, a gente cita lá que as definições vão ser pelo Comitê de Gerenciamento de Crise. Então, nós temos algumas normativas já colocadas ali, algumas orientações gerais nesse sentido também, como da UFG, de ter ali o que pode... a gente não pode falar de política partidária, a gente não vai falar sobre religiões, isso tudo vem também no nosso texto, esses aspectos mais gerais, e a gente cita a existência dos documentos que a gente já tinha e daqueles que devem surgir para orientar em detalhes. Então, a gente cita lá também o manual de redes sociais, o manual de redes sociais, não sei se está como ser elaborado, enfim, mas é o que a gente está fazendo. Então, todos os pontos cita ou já existente, ou aquilo que vai orientar posteriormente, ou o manual, ou o comitê, ou o grupo que vai orientar detalhes sobre aquela temática. Gente, o papo tá excelente, mas já estendemos, já inclusive recuperamos aí o atraso, né, inicial. Eu quero mais uma vez assim reforçar os agradecimentos às queridas e brilhantes colegas da mesa, professora Jaqueline, professora Daiane e Maíra. E gostaria de convidá-los, então, para a gente fazer um intervalo de almoço, reforçando que nós retornaremos às 14 horas. É um outro link de acesso, ele já foi disponibilizado na rede de comunicação por WhatsApp do COGECOM. Então, a gente gostaria de reforçar o convite que todos retornem às 14 horas, quando abriremos espaço para outras trocas, outras experiências que ainda outras instituições possam compartilhar conosco, os desafios, os caminhos, as metodologias, para a gente avançar nessa discussão tão rica. Então, agradeço imensamente a participação de todos e todas e retornamos, então, às 14 horas. Muito obrigada. Obrigada, foi uma alegria estar aqui essa manhã com vocês. Muito obrigada. Agradeço também, foi muito bom. Qualquer coisa, estou disponível para conversar também. Um abraço. Obrigada. Parou de gravar? Parou de gravar? Vamos ver. Já podemos falar bobagem? Gente, o evento online